Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre métodos de estudo e vim compartilhar também um pouquinho do meu método de estudo, falar sobre o que eu fiz, sobre o que eu não fiz, sobre o que deu certo para mim e o que não deu tão certo. E principalmente porque eu acho que algumas verdades absolutas devem ser desmistificadas. Quando eu falo verdades absolutas, eu me refiro ao que normalmente todo mundo fala, que é necessário fazer revisões periódicas, que não se deve trocar de material, que deve-se ficar então com o mesmo material do início ao fim, essas coisas que quem está prestando concurso, quem está estudando, costuma ver, né, em postagens no Instagram, costuma ouvir os professores e outros mentores falando. Eu quero passar um pouquinho para vocês sobre como foi para mim, porque para mim foi um pouco diferente do padrão, né? Eu não segui algumas dessas verdades absolutas. O meu estudo começou no início de 2016 e se estendeu até meados de 2018, quando eu alcancei a aprovação na primeira fase da Defensoria Pública aqui do estado do Rio Grande do Sul, e então fui avançando nas demais fases. E aí o meu estudo foi mudando, né, conforme cada fase do concurso, porque a partir dali eu não prestei outras provas. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês? Nós sabemos que o estudo para concursos, principalmente para as carreiras jurídicas, para a magistratura, para Ministério Público, para a Defensoria, para procuradorias, para delegado, da Polícia Civil, até da Polícia Federal, enfim, esses concursos fim, eles exigem, no mínimo, que a gente cumpra os famosos 4 pilares, que a gente faça a leitura da doutrina, da lei seca, da jurisprudência e faça questões, tá? Isso sim eu acho primordial, porque cada um desses pilares tem a sua importância e principalmente, né, em relação à doutrina, lei seca, jurisprudência, dependendo da banca, dependendo da prova, há uma cobrança mais direcionada ou menos direcionada, mas há uma cobrança, o que quer dizer que há incidência. Então, como que eu dividi o meu estudo? Eu fazia o estudo da parte doutrinária, que era a parte que ocupava a maior parte do meu tempo de estudo, até porque é a maior parte, é a mais densa, né? Eu usava, como eu já passei aqui, já postei aqui no Instagram minha bibliografia, em algumas matérias eu usava manuais, em outras eu usava sinopses, eu usava, cheguei a usar por algum período material do curso MEG, quando eu fiz o MEG, depois também já utilizei em algumas matérias cadernos sistematizados. Eu trocava muito de material. Eu gosto de trocar de material. Essa é uma das verdades absolutas que eu não segui. Então, o meu maior tempo de estudo, a maior parte do meu tempo de estudo era ocupada com a leitura da doutrina. Eu, né, direcionava inicialmente uma carga maior de tempo para as matérias grandes, para penal, processo civil, constitucional e administrativo, e reservava um tempo menor para as matérias que são mais, né, menos densas, tributário, ECA, consumidor, ambiental, eleitoral. Eu não fiz um estudo unificado e direto de direitos difusos e nem de direitos humanos. Eu fiz depois, já lá para a segunda fase. Antes disso, eu li alguns materiais resumidos só. Então, eu normalmente dividia a minha semana de segunda a sexta, às vezes segunda a sábado, depende do período e do momento, em uma matéria grande e uma matéria pequena. E aí eu fazia a leitura da doutrina, um pouco da matéria grande, um pouco da matéria pequena, e também fazia a leitura da lei seca referente a essas matérias, que também tinha uma boa carga ali de ocupação do meu tempo de estudo, a leitura da lei seca. Então, o meu tempo de estudo diário, que normalmente girava numa média de 4, 5 horas em dias de semana, porque eu trabalhava, ele era ocupado com a leitura da doutrina e com a leitura da lei seca. Aí no sábado eu dava uma intensificada, cobria alguns atrasos que podiam ter ocorrido durante a semana,
fazia o estudo de informativos, fazia a leitura de súmulas e por alguns períodos eu também tinha carga doutrinária de lei seca no sábado, porque como eram 12 matérias, eu fazia a distribuição de segunda a sábado. No domingo era o dia do simulado. Todo domingo eu fazia uma prova de um concurso anterior. Depois eu anotava o meu resultado por disciplina, também anotava os temas que eu errei e ia fazendo o controle para direcionar o estudo de forma a intensificar naqueles temas que eu estava errando. Então, resumindo, de segunda a sábado, estudo doutrinário de lei seca, sábado também tinha informativos e súmulas e domingo, simulados. Eu não fazia questões durante a semana, eu nunca fiz questões durante a semana, eu não usava o que concursos, eu nem sabia que existia, na verdade, porque eu ainda estava meio por fora, assim. Eu até tinha aqueles livros revisaço, mas eu não gostava de usar, porque na verdade, sendo bem sincera, fazer questões era a parte que eu menos gostava. Eu nunca gostei de fazer as questões de forma avulsa, assim. Eu gostava de fazer os simulados, isso sim, porque eles me davam um parâmetro. Eu sabia quanto tinha sido a nota de corte daquela prova, e aí eu fazia a prova e eu conseguia ter um parâmetro de como eu estava em relação à nota de corte real da prova, para ver se eu estava melhorando, chegando mais perto dos pontos de corte, ou se eu estava estagnada. Por um período eu fiquei estagnada exatamente a 10 pontos abaixo do ponto de corte. Se alguém que me conhece, que estudou comigo, estiver assistindo esse vídeo, vai se lembrar, porque eu falava isso para todo mundo de forma incessante, que eu não sabia quando que eu ia sair dos 10 pontos abaixo do ponto de corte. Ali eu tive uma estagnação e eu demorei para achar o motivo pelo qual eu estava 10 pontos abaixo do ponto de corte. Aí, nesse momento, nesse período que eu estava 10 pontos abaixo do ponto de corte, eu aprendi a fazer o meu diagnóstico, a analisar detidamente o que eu estava errando quando eu fazia os simulados, eu fazia uma análise, não só por matéria, para ver quanto eu estava fazendo de acerto em cada matéria, mas que temas eu estava errando, e se aqueles temas, eles eram extraídos de doutrina, de lei seca, de jurisprudência ou de súmula. Isso foi extremamente cansativo, mas eu fiz uma bateria de simulados e fiz o meu diagnóstico. E aí eu percebi que eu estava errando questões atinentes a informativos e súmulas, basicamente. Alguma coisa de lei seca, mas o que estava me reprovando mesmo eram as questões sobre informativos e súmulas. Após esse diagnóstico, então, eu direcionei o meu estudo. Nesse momento, então, inclusive eu adquiri o curso do MEG Informativos, porque só lendo os informativos eu não conseguia absorver, não ficava bem claro para mim. Eu tinha dificuldade mesmo com achar ali a ratio essente do julgado, que é o que era cobrado nas provas. Então eu apostei as minhas fichas num curso de informativos através de videoaulas, que foi o MEG Informativos. Então fiz, acho que, se eu não me engano, eu fiz a primeira turma do MEG Informativos e fiz a segunda e depois acho que fiz a terceira também. E a partir daí começou a melhorar a minha média. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu diagnostiquei o problema, eu identifiquei o problema e achei a solução, arrumei uma solução. Então, uma das principais coisas que a gente deve fazer enquanto está estudando, se conhecer, né? Saber exatamente o que está errando. Não basta a gente ler a doutrina, a gente ler a lei seca, a gente ler os informativos, a gente ler a súmula e depois a gente ir lá e fazer as questões e anotar ali o número que eu fiz 10 questões de civil, acertei 7, errei 3. Eu tenho que saber o que tinha nessas 3 que eu errei. Porque daqui a pouco, semana que vem, eu faço outra prova e também acerto 7 questões de civil e erro mais 3, só que de outros temas. E se chegar lá na minha prova de verdade e essas 3 mais 3, essas 6 questões, 6 temas estiverem lá, e aí eu vou errar 6. Então eu preciso saber
o que eu tô errando em cada matéria. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas você precisa identificar, você precisa saber em qual matéria, qual tema que você está errando, se esse tema é relacionado à doutrina, à súmula, a informativo, à lei seca, o que que é, para que tu possa direcionar o teu estudo e ir suprindo essas lacunas. Então, esse diagnóstico constante era uma coisa que eu fazia periodicamente, mais ou menos a cada 6 meses, eu dava um intervalo aí de uns dias para fazer uma bateria de simulados e me diagnosticar, para ver o que ainda estava me reprovando. Então, esse foi um método que eu implementei para mim e eu achei assim que deu certo, porque eu conseguia otimizar o meu tempo de estudo, direcionando para onde eu realmente precisava dar atenção. Outra coisa que era considerada uma verdade absoluta e que eu não fiz, que eram as revisões, né? Eu nunca fiz revisões, eu não tinha um dia para fazer revisões, nem algo do tipo. O que eu fazia? Eu fazia os simulados, e isso eu entendo que já é uma forma de revisão, porque tu vai ver ali um apanhado de temas sobre todas as matérias, coisas que tu já viu, coisas que talvez tu ainda não viu, mas se tu já estiver te encaminhando ali para fechar o edital, vai ser uma excelente forma de revisão, porque tu vai, né, já vai ter visto praticamente tudo, e aí tu vai ter um estímulo maior fazendo uma prova inteira. E se tu tá começando, se você tá começando o estudo, isso serve, esses simulados, essas provas anteriores, mais do que uma forma de revisão para o que tu já viu, mesmo que tenha sido pouca coisa, serve como um mecanismo de estudo, porque através da realização dessas questões, das provas anteriores e da correção, tu vai aprender. Também você vai usar como uma forma de aprendizado, de estudo. E é aqui que eu digo para os meus alunos, principalmente, que não fiquem brabos quando erram as questões, né? Normalmente eles reclamam, mas eu faço no início, né? Tô no início, aí eu faço simulado e eu só erro tudo, né? Primeiro que não erra tudo, nada, exagero, né? Sempre vai ter alguma coisa ali que vai acertar. Mas veja, olhe para o simulado, para as questões que está errando, como um estímulo, um mecanismo de estudo, um instrumento de estudo, uma forma diferente de abordagem daquele conteúdo. Os simulados, mesmo no início do estudo, ele tem o seu valor, ele é muito importante, mais do que como uma revisão, como eu falei, como um mecanismo de estudo. Então não fiquem bravos quando erram as questões, não fiquem bravos com isso, não se indignem, né? Aproveitem, e se tu tá mais avançado já no estudo e ainda tá errando algumas coisas, ótimo, fique feliz que está errando agora no simulado, porque provavelmente não vai errar lá na prova. Então, que bom que erre bastante agora, que erre mais agora, porque daí vai aprender aquilo ali e não vai errar lá na prova. Pior é se começar a acertar só no simulado, e quando chegar lá na prova tem alguma coisa lá que não estava no simulado, vai errar na prova. Então, fazer bastante simulados e se errar, aprende, corrige, aprende, absorve aquilo ali, que não vai errar na prova. Então, essa para mim é a importância dos simulados, tanto no início quanto no fim. Eu não fazia revisões, as minhas revisões, né, eram através da realização desses simulados, essas provas anteriores, e eu tinha o meu caderno de destaques, que eu já falei aqui em alguns posts, já coloquei aqui no Instagram, que eu, conforme eu ia estudando ali a doutrina, lendo a lei seca, ou estudando informativos, súmulas, se eu passasse por algum ponto específico do estudo doutrinário ou algum artigo que me chamasse atenção ali durante a leitura da lei seca, ou também algum julgado que, né, chamasse atenção ali na hora, ou uma súmula mais complicadinha, eu passava para o meu caderno de destaques. A parte doutrinária, eu fazia uns esquemas, fazia alguns pequenos resumos, fazia algumas anotações para lembrar, para rever aquilo ali, passava o artigo para ali também para o caderno de destaques, passava o julgado, passava a súmula, tudo que me chamasse atenção em termos de dificuldade, de compreensão ou de absorção, eu botava no meu caderno de destaques. Ia montando ele ali. Ficava todo misturadinho, ele tinha coisa de constitucional, de administrativo, de penal, de processo penal, uma página era tributário, na outra era consumidor, na outra era penal, ficava tudo assim, meio bagunçadinho mesmo, mas
Ali, dentro daquele caderno de destaques, tinha tudo que até então eu tinha passado alguma dificuldade de compreensão ou de absorção. E o que eu fazia com esse caderno de destaques? Na véspera da prova, às vezes ele ficava meio gordinho ali, né? Meio crescidinho. Aí eu utilizava uns 2, 3 dias antes da prova. Mas quando ele estava mais enxuto, eu lia ele na véspera da prova. Se a prova era de tarde, eu lia ele de manhã. A ideia é utilizar esse caderno de destaques como um estímulo imediato, antes da prova. Assim, imediatamente antes da prova, tu vai ler o teu caderno de destaques. Se ele tá um pouco maior, vai ler 2, 3 dias antes da prova. Se ele tá menorzinho, lê na véspera ou lê na manhã, antes de entrar para a prova. A ideia é que todas aquelas informações que estão ali fiquem frescas na tua cabeça ali antes de entrar para a prova, porque ali tá a tua vulnerabilidade. Então eu mantinha esse caderno de destaques que, ao meu ver, também é uma forma de revisão, uma revisão de véspera de todos os pontos sensíveis que eu tinha identificado ali no decorrer do meu estudo. Eu também tinha o meu caderno de erros, que eu fazia ali o controle dos meus erros, dos temas que eu errava, na realização das questões lá do simulado. Eu anotava, então, né, meu rendimento por disciplina, ali o número de acertos e erros, e também anotava essas temáticas referente às questões que eu errava no caderno de erros, porque daí conforme me surgia um tempo ali durante a semana, sobrava um horário durante a semana ou sobrava um horário no final de semana, eu fazia a revisão ou reestudo daquele tema que estava ali anotado no caderno de erros. Então, eu voltava naquele tema, né, reestudava ele através de um material mais objetivo para dar um estímulo de maior compreensão para ver se nas próximas eu não erraria, não voltava a errar o mesmo tema. Então, sobre revisão, era assim que eu fazia. Eu não tinha um método certo, ali um dia certo, que eu ia rever tudo que eu estudei na semana, ou periodicamente, ou a cada 7, 14, 21, sei lá, porque depois ia embolar tudo e eu ia olhar para aquilo ali e começar a ficar nervosa com aquele monte de coisa para revisar, que eu ia passar mais tempo revisando do que estudando, e eu sou ansiosa, eu quero avançar, queria avançar no conteúdo, então não ia perder meu tempo revisando, eu ia revisar só o que realmente importava, que era o que eu estava errando nas questões, o que eu estava errando nos simulados. Sobre fazer questões todos os dias, que eu falei, eu não fazia questões todos os dias, eu fazia só um simulado no domingo, realmente era porque eu não tinha muito tempo, eu tinha de 4 a 5 horas disponíveis para estudar durante o dia, e eu não quis, optei por não colocar horário para fazer questões todos os dias. Porque, como eu falei, eu queria avançar ali nos pontos do edital, avançar no estudo, então eu dei preferência por preencher meu horário de estudo com a leitura da doutrina e da lei seca. E deixei fixo o domingo para fazer as provas anteriores. Fiz tanta prova que chegou um tempo lá, um momento, que eu já não tinha mais prova para fazer. Desde 2015 para até 2018 eu já tinha feito todas as provas dos concursos que eu estava prestando, né, que eu queria prestar. De 2015 a 2018 esgotei o banco de provas, né, porque peguei de quando mudou o CPC para frente, fui fazendo e de tanto fazer todo domingo fazendo, já não tinha mais prova para fazer. Aí, nesse momento, quando eu já tinha feito todas as provas, né, eu comecei a comprar simulados do MEG, simulados autorais, né. Eu não sei se tem algum outro curso que venda simulados autorais no mercado, no momento se tem eu desconheço, mas na época eu comecei a adquirir os simulados do MEG. Então eu adquiri os simulados de magistratura, de Ministério Público, de Defensoria Pública, ali comprava o simulado e fazia com as questões autorais e depois eu corrigia pelo gabarito comentado, que é um arquivo super completo, que às vezes vem em torno de 100 e tantas páginas, né? Porque cada questão vem com um comentário ali, praticamente esgotando aquele tema, então para mim era bem útil, bem eficaz, já que eu não tinha mais provas anteriores para fazer, né? E outras provas, por exemplo, de concurso de delegado, de procuradoria, aí já destoava muito do meu objetivo, né, principal ali, que era magistratura, defensoria e Ministério Público. Então, mais ou menos era esse aí o meu método de estudo, tá?
o que que eu quero destacar aqui? Como eu trabalhava com essas 3 opções, né? Eu montei um edital, entre aspas, né? Só meu. Eu fiz eu bati os editais ali, fiz um batimento entre os editais, normalmente, né, aqui do Rio Grande do Sul, Ministério Público do Rio Grande do Sul, Magistratura do Rio Grande do Sul, Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Aí eu vi o que que tinha em comum entre os 3 e eu direcionei, ali, guiei os meus estudos pelo que tinha em comum dos 3. Sendo que o concurso de magistratura, ao meu ver, ele é um pouquinho mais abrangente, o edital, tem outras matérias que não caem na defensoria, mas que caem no Ministério Público, e assim, né, tem essa diferenciação. Defensoria tem umas matérias um pouco mais peculiares, como direitos humanos, a parte de institucional também, tem criminologia mais detalhado, então eu deixei essas matérias de fora e foquei, tomei por base ali mais ou menos um misturado desses 3 editais e guiei o meu estudo por ali, com essas 12 disciplinas que até eu postei depois ali na minha bibliografia, né? Eu não fiz, como eu falei, um estudo assim muito isolado de direitos humanos e direitos difusos, eu utilizei para a segunda fase. E para a primeira fase, eu fiz um estudo com material um pouco mais objetivo. Difusos, eu usei aquela coleção de leis especiais, usei materiais mais objetivos, assim, porque também cai apesar de não cair, assim, especificamente no edital de magistratura, cai para o Ministério Público, né? E cai para a Defensoria. Então, esse foi o meu método de estudo. Basicamente, né, falando por alto, assim, como que eu me organizava, eu sempre tinha um cronograma de estudo, sempre, isso desde o início, porque eu não consigo me organizar para estudar se não tiver já tudo certinho, previamente estabelecido, o que eu tenho que fazer em cada dia. Então, desde quando eu comecei a estudar lá no início de 2016, eu já montava cronograma de estudos para me guiar. Eu chegava a montar cronogramas de 6 meses, mais longo prazo, 6, 7 meses. Às vezes eu montava cronogramas menores, como de 2 meses, 3 meses. Às vezes em reta final, né, montava um cronograma de 30 dias, de 50 dias, mas eu sempre tinha um cronograma de estudos. Eu costumava distribuir as matérias ali, e aí eu via no meu material qual material eu ia utilizar em cada matéria e chegava a fazer a distribuição por número de páginas por dia, para saber, eu sempre sabia quanto tempo eu ia levar para esgotar cada material. Se eu tinha um livro lá de constitucional que tinha 900 páginas, eu ia colocar ele inteirinho no meu cronograma, dividido por páginas. Tal dia eu vou ler 30 páginas, tal dia eu vou ler 35 páginas, tal dia eu vou ler 40 páginas, enfim. Eu distribuía ele em todo o meu cronograma, de forma que até o final do cumprimento daquele cronograma, eu ia ter esgotado todos os materiais. Eu fazia isso com todos os livros, com todas as apostilas, com todos os materiais que eu fosse utilizar em cada disciplina. Colocava eles ali dentro do meu cronograma, por número de páginas em cada dia de estudo, para saber que no final daquele cronograma eu ia ter esgotado todo o meu material de estudo. A leitura da lei seca também eu distribuía, eu colocava por número de artigos. Cada dia que eu fosse ler, por exemplo, o Código Civil, estava ali do artigo tal ao artigo tal, o Código Penal do artigo tal ao artigo tal. No meu cronograma tinha tudinho, tava todo o meu material de estudo, tava toda a leitura da lei seca, tava toda a leitura dos informativos até um ano antes, né, de um ano para trás. Tava toda a leitura de todas as súmulas do STJ, do STF, do TSE e tinha o domingo dos simulados. Então, às vezes, esse cronograma ficava com 4 meses, às vezes ficava com 6 meses, depende, né? Dependia de qual material eu estava usando. Então, esse era o meu planejamento de estudos. Eu fazia assim para ter controle e segurança de saber que ao final eu ia ter esgotado todo o material e, por consequência, todo o edital. Então, às vezes eu era surpreendida, né, no meio do plano de estudo, no meio do cronograma, abria um edital e aí eu interrompia e fazia um outro planejamento de estudo, um outro cronograma de reta final, que aí é um estudo completamente diferente do estudo de base ou do estudo de manutenção de base. Outra coisa que às vezes eu falo ali nos posts, né,
que é o estudo de base, de formação de base, e um segundo estudo, ou um segundo momento, às vezes eu refiro ali. O que é esse segundo estudo, esse segundo momento? É depois que tu já formou a tua base. Formar a base é o teu primeiro contato. Quando tu inicia o teu estudo, normalmente dura 1 ano, 10 meses, né? A formação da base, que é aquele primeiro contato, vai ler os manuais, vai ler um material um pouco mais denso, vai fazer resumo, se for o caso, vai dar aquele impulso inicial, vai colocar aquele conteúdo para dentro. Aí depois que esgotou o estudo de base, finalizou o material do curso, finalizou a leitura das doutrinas, vai para um segundo momento. Eu mudava de material, mas como eu falei, eu gostava de ficar mudando de material. Não gostava de ficar com a mesma doutrina, com o mesmo material, com o mesmo PDF, não gostava. Então eu ficava mudando, terminava aquele ali e passava para outro. Então, quem esgotou a base, quem formou a base, terminou, concluiu o cursinho, concluiu a leitura das doutrinas, vai para um material mais objetivo, ou vai reler os grifos, ou vai para um material menor, vai usar uma sinopse, vai usar um material, né, mais objetivo para fazer o segundo estudo, que é fazer tudo de novo, começar tudo de novo, mas por um material que vai te dar mais agilidade, vai encurtar. Se tu for uma tua base em 1 ano, 10 meses, o teu segundo estudo vai ser a metade do tempo, vai ser 6 meses, 5 meses. Então, esse normalmente é o ciclo, seria o ideal, né? Que normalmente a gente é surpreendido no meio disso tudo aí com um edital que abre e a gente para tudo e faz, então, o cronograma, o plano de estudo de reta final. Que aí a gente vai dar enfoque na lei seca, vai fazer bastante questões, né? Vai treinar bastante e vai estudar doutrinariamente apenas aqueles pontos sensíveis. Vai pegar o caderno de erros, né? Aí ele vai ter uma importância maior nesse momento e vai direcionar o estudo doutrinário apenas daqueles temas que constam do caderno de erros, que foram, que surgiram dos erros, dos simulados e das questões. O resto do tempo de estudo vai ser direcionado com a lei seca, com questões e com a revisão dos informativos e das súmulas. Então, assim era como eu fazia. Isso não é uma verdade absoluta, não vai servir de forma universal para todo mundo, mas eu quis gravar esse vídeo e compartilhar o meu método, porque pode ser útil para alguém que esteja querendo alguma ideia para mudar o método de estudo em algum ponto, ou na parte de leitura de doutrina, ou da lei seca, ou da jurisprudência. Então, pode ser que isso sirva como uma ideia, tá? A lei seca, eu lia os códigos do início ao fim. Eu pegava no site do Planalto, porque eu não gosto de usar Vadmecum, nunca usei Vadmecum, só usei para a segunda fase, porque tinha que levar, né? Não podia levar o computador para acessar o site do Planalto. Então, eu fazia o estudo pelo site do Planalto. Começava do artigo 1º e ia até o último. Naquele esquema lá que eu falei, que no meu cronograma já estava ali, por dia, o número de artigos que eu tinha que ler, ia lá, lia o número de artigos que estava no meu cronograma e passava para a próxima atividade. Do início ao fim, quando eu terminava, eu voltava para o artigo 1º e assim eu ia, tá? Fazendo esse looping infinito nos códigos e nas principais leis de cada matéria, sendo que algumas matérias são compostas apenas por leis esparsas, né, como administrativo, empresarial, mas era assim que eu fazia. Os informativos, eu fiz o estudo pelo MED Informativos, porque, como eu falei, tinha dificuldade, precisava de videoaulas para compreender. E as súmulas, eu utilizei por muito tempo o caderno de súmulas do curso MED, que já vinha atualizado com as súmulas ali, e as do TSE eu pegava direto no site do TSE, assim como os informativos. Sendo que no MED Informativos, pelo menos no início, havia ali videoaulas sobre os informativos do TSE também. Então, lei seca, do artigo 1º ao último, quando terminava, voltava para o artigo 1º e seguia o baile de novo. Informativos eu fazia por videoaulas, pelo MEG Informativos, súmulas pelo caderno de súmulas do MEG e pelo site do TSE. Doutrina eu utilizava, às vezes, material do curso,
às vezes os livros, conforme a bibliografia que eu postei ali, mas eu ficava trocando toda hora, né? Porque eu terminava um e eu não relia, eu passava para o próximo, salvo algumas raras exceções, em algumas disciplinas que eu gostei muito da doutrina e fiquei, né, com o manual. E questões eu não fazia todos os dias, fazia só no domingo um simulado. Esse, basicamente, repito, né, foi o meu método, foi o que deu certo para mim, mas quero compartilhar porque se alguém tiver em dúvida ou tiver querendo experimentar novas técnicas, eu acho que fica aqui uma boa sugestão, uma boa opção, principalmente em relação ao caderno de destaques e ao caderno de erros, fazer o controle de desempenho dos simulados, das questões, que eu acho que é a parte mais importante, fazer esse diagnóstico, né, do que está nos reprovando, que é o que vai direcionar o teu estudo e vai dar efetividade para o teu estudo, vai otimizar o teu tempo de estudo, vai fazer com que tu foque especificamente naquele ponto que precisa de atenção. Então, eu espero que tenham gostado, eu fico à disposição sempre aqui, através de direct, por comentários ali nos posts, para qualquer dúvidas, quaisquer orientações que precisem e que queiram solicitar. Bons estudos a todos!